tem sido bênção. Cada semana uma história diferente de superação, de transformação. E hoje nós estamos também fazendo um trabalho já com outro ministério que vai dar saúde. Então, que Deus abençoe sua vida. Pega a sua Bíblia, louvado seja Deus, segundo o livro dos Reis. Não sei o texto que eu iria ler, mas Deus me deu esse texto para poder compartilhar com os irmãos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25. Versículo de número 27. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículo 27. Depois disso, sucedeu que no ano 37 o cativeiro de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach, rei da Babilônia, aleluia, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam no meio da Babilônia. Ele mudou as suas roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. Quanto à sua substância, pelo rei foi dado a substância contínua, a porção de cada dia do seu dia, todos os dias da sua vida. Toma o seu assento. Então, vendo aqui o homem de Deus falando, quando ele teve a sua oportunidade, muito feliz com as suas palavras, acerca da oportunidade que Deus nos dá. E a oportunidade que Deus dá não pode ser desperdiçada. Porque Deus nos dá a oportunidade, porque tem um projeto. Deus ele tem um propósito. Deus não salva ninguém por salvar. Deus ele tem um propósito, porque o nome dele tem que ser engrandecido. O filho do varão, né? Já recebeu ali a semente aberta. E daqui a pouco o Natal vai estar em casa com certeza. Agora, instrumento de Deus vai ser um pregador. E vai ganhar muitas almas, porque ele deveria sair da obstáculo. Quando eu olho para a história que nós temos, no capítulo 25 do segundo livro dos Reis, nós encontramos a história de um homem com o nome Joaquim. Note bem que esse Joaquim, quando ele começa a reinar, ele vai reinar com 18 anos de idade. Eu fico pensando, analisando hoje, na atualidade, um jovem, uma moça, um jovem moço, com 18 anos, que quer fazer isso. Ele quer ter seu meio social, ele precisa ter relacionamento, porque já é muito mais comprovado que uma pessoa isolada, uma pessoa que não tem relacionamento, que vive no isolamento, se ele não for socorrido, se não acontecer algo para tirar ele desse buraco, ele vai sofrer seriamente na sua área psicológica, alguns transtornos, alguma coisa que vai acontecer para poder prejudicar, porque não fomos criados por Deus para viver sozinho. Sempre que esse moço, ele com 18 anos de idade, ele reina 3 meses, e ele vai para a cadeia. E ele fica dentro da cadeia 37 anos. Você já imaginou uma pessoa 37 anos? É praticamente quase 4 décadas dentro de uma cadeia, preso, sem liberdade, privado da sua liberdade. E quando ele sai da cadeia, ele já tem 55 anos de idade. Perdeu a juventude, perdeu seus melhores momentos.
O interessante é que a Bíblia mostra que no capítulo de número 24, no verso 8 e verso 9, a Bíblia diz que ele copia tudo aquilo que foi de errado. Ele dentro de casa, ele tem um pai, que é o rei, Jeoaquim. O texto fala que esse moço, esse homem, ele não guarda os princípios de Deus, ele não obedece o Senhor, não teme a Deus. E dentro da sua casa, aquele homem ele esquece que ele tem um filho, que o filho está crescendo. E uma criança, quando ela chega a ter, ou quando ela completa 3 anos de existência, ela tem a sua faculdade mental prontinha para poder absorver tudo aquilo que veio ouvir. Então, se você pega uma criança e começa a ensinar esta criança ao caminho certo, disciplina, instruir essa criança para o bem, com a graça de Deus, amanhã essa criança vai se tornar um homem de bem, vai trazer muito orgulho para a sua família. Quando nós conversamos com os pais, já observou que tem pai e mãe que, quando o filho está se aproximando, ele está conversando com a pessoa, o filho está passando, está chegando, ele tem prazer em falar: isso aqui é do filho, apresenta o filho dele, essa aqui é minha filha, fala com prazer. Mas quando tem aquele filho rebelde, aquele filho que não gosta de obedecer, aquele filho que não aceita a repreensão, e principalmente quando os pais perdem o controle da situação, e ele agora se mete em situações complicadas, se envolve com aquilo que não é para se envolver, isso traz tristeza no coração do pai e da mãe. E muitas das vezes ele pode ser até apresentado para alguns amigos do pai e da mãe, mas muitas das vezes meio envergonhado, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Você apresenta: esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, mas quem já, aleluia, conhece, já sabe que lá fora os comentários, aqueles comentários que não vai edificar. Mas quando o filho honra o pai e a mãe, própria carta de Efésios, capítulo 6, diz que esse filho, quando obedece, quando ele honra, ele vai viver muito tempo na terra, ele vai ter felicidades. Eu, quando era criança, meu pai, ele era traficante na Nova Holanda, ele traficou muitos anos ali, e meu pai, biologicamente falando, eu cansei de ver meu pai muitas das vezes batendo na minha mãe, cansei de ver minha mãe chorando, cansei de ver meu pai trazendo pessoas para dentro da minha casa que não era para trazer, pessoas amadas. Cansei de ver meu pai trazendo produto de assalto, de roubo para dentro de casa, maconha, droga. E eu fui crescendo. Meu pai, depois mataram meu pai, e com o tempo minha mãe conheceu, e uma pessoa que hoje dorme no Senhor, e esse sim eu considerei muito como um pai, porque ele foi presente na minha vida, sendo que dentro de mim já tinha algo, aleluia, que não convinha. E aos 15 anos, ou melhor, 13, 14, com 13 aos 15 anos de idade, eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver com muitas coisas erradas. E eu não podia ver alguém com uma arma, porque eu já tinha justamente armamento dentro da minha casa. Então eu já sabia todo tipo de calibre, sabia que tipo de arma era aquela. No barulho de tiro, só pelo barulho eu sabia discernir que calibre era aquele. A Bíblia diz que o pai e a mãe, como diz Deuteronômio, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Por que
falando para ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. E o texto vai dizer que andando, sentado, deitado, porque quando você ensina o teu filho as coisas boas, mesmo que amanhã ele possa tropeçar, mesmo que amanhã ele possa trilhar um caminho, aleluia, dentro dele tem ensinamento, e ele vai saber, aleluia, o que é certo, o que é errado, e jamais haverá uma cobrança de Deus aos pais. Já viu aquelas pessoas que, quando o pastor da igreja, os pastores, dá autoridade para 2, 3 homens e mulheres da igreja, falando, olha, se pegar uma criança circulando, bagunçando no meio do culto, pega na mãozinha, entrega para o pai, entrega para a mãe. Tem igreja que tem já um lugar preparado para as crianças. Tem criança que não consegue se adaptar, faz parte, mas quando acontece isso aí em muitas igrejas, o pai e a mãe não gostam que alguém pega pela mão e lá entrega a criança. Eu cansei de ver isso. E alguém fala assim, o filho é meu, não se mete na criação do meu filho. Só que quando você olha para o texto bíblico, Salmo 127, no verso 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E no 3 é interessante que existem várias interpretações acerca do verso 3. O verso 3 está dizendo que o fruto do teu ventre é o teu galardão. O que Deus está dizendo? Esse filho que está no teu ventre, está no teu braço, ele lhe pertence. Te dei para você cuidar, para orientar, para ensinar, para disciplinar, para instruir. Aleluia, para que amanhã seja alguém de bem. Só que o filho pertence a Deus. Deus coloca na nossa responsabilidade para administrar, para cuidar, para educar, para que amanhã ele seja uma bênção. Então, dentro da minha casa, eu cresci, aleluia, vendo muita coisa errada. E aquelas coisas, elas vieram me acompanhando. Eu me lembro quando eu estava dentro do complexo alemão, lá na grota, num lugar chamado Areal. Era aquele jovem funkeiro, gostava do baile funk, gostava de usar umas drogas, maconhas, cocaína, fazer coisa errada, assaltar, roubar, fazer um monte de besteira, ir para o baile funk e brigar, roubar confusão. E eu costumo dizer que o baile funk, ele tem sido fonte, ou é fonte, de destruição em massa da juventude. Quando eu olho para esse moço chamado Joaquim, ele não tem instrução. E lá atrás, já pelo profeta Isaías, no capítulo 20, já havia uma profecia que chegaria um tempo que toda a cidade de Judá, ou Jerusalém, seria sitiada. E ele seria levado para o cativeiro. E a casa, ela seria saqueada. E tudo seria destruído. A Bíblia diz que esse moço chamado Joaquim, por 18 anos, ele vai reinar, porque o pai morre. Só que é alguém no trono, que não tem instrução. É alguém que está no trono, que não tem disciplina. Observa, quando você olha um país monarca, que o filho cresce, já tem alguém para educar em várias áreas. Ou existem vários educadores para instruir aquela criança. Ao crescer, ao se tornar moço, e quando se torna homem, se ele tiver de substituir, se ele tiver, aleluia, de herdar, ele vai saber prosperar. Ele vai dar continuidade àquilo que foi deixado como legado. Agora, quando não há ensinamento, quando não há uma instrução, não deixamos legado, quando não corrigimos os nossos filhos, quando não ensinamos os nossos filhos da forma como tem que corrigir, em muitos lugares ou muitas das vezes,
pessoa, aquela criança vai se tornar, aleluia, um monstro, que cresce desordenadamente, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém, porque cresceu e agora fica difícil de você colocar a rédea. Esse moço, ele está reinando sem disciplina. Imagine como é que estava aquela cidade, como é que estava todo aquele ambiente. Só que a profecia, ela vai se cumprir. E quando a profecia se cumpre, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele cerca a cidade e ele leva, aleluia, para o cativo aqueles moços, toda a tribo de Judá. E quando ele vai saquear, ele não deixa nada. E nesse momento, todos que vão para o cativeiro, Ezequiel está no meio. E aí eu parei para analisar, aleluia, porque na primeira leva do cativeiro, Ezequiel, que mais tarde se torna profeta, ele está naquele meio. Só que Ezequiel, ele é da tribo de Levi. Ezequiel não podia nem ser profeta. Quando você olha para o profeta Jeremias, Jeremias também não poderia ser profeta. Mas Deus tem um propósito. Antes de eu te formar no ventre, eu já te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia! Na verdade, Deus já tinha um projeto na minha vida. Deus já tinha um chamado na minha vida. O diabo sabia disso. O diabo me colocou no passado em várias situações. Tentou contra a minha vida. Lá dentro do ventre, minha mãe falou que o parto foi muito complicado. Quase que eu perdi a vida. Já fui atropelado, já caí de escada, já fiquei engasgado. E Deus sempre dando livramento. Aleluia! Eu já sabia que Deus tinha um projeto na minha vida. E Deus ia me usar para poder salvar almas através do poder da palavra de Deus. Você pode glorificar o nome. Aleluia! Ponto final. O diabo tentou colocar um ponto final na tua história, mas Deus tirou o ponto final e falou: a partir de agora eu estou no controle, eu estou no comando. Glória! Você pode glorificar o nome do Senhor. Maravilha! Ezequiel é levado para o cativeiro. E eu pergunto: por que Ezequiel foi levado para o cativeiro? O tempo vai se passando em Jeremias. Ele vai dizer no capítulo 25 e 29 que o povo teria que ir para o cativeiro. E o tempo do cativeiro duraria 70 anos. Quando nós perdemos algo ou não recebemos a bênção que Deus tem reservado para nós, é porque não guardamos a palavra. Se eles tivessem guardado a palavra, eles iam suportar. Aleluia! Na conjectura, já se passou 50 anos. A profecia diz que era 70. Então falta 20. 60 anos e passa. 65. Só que você observa que o Salmo 137, ele é fabricado no momento de lamento, de lamentação. Aleluia, que o povo de Israel, ou de Judá, melhor dizendo, ia para a beira do rio Quebar se lamentar. E o Salmo 137 vai dizer que eles penduraram a harpa no salgueiro. Quem pendura a harpa no salgueiro perde a esperança, não tem mais fé, não acredita mais que Deus vai aleluia! Alguma coisa, não acredita mais, aleluia, que milagre vai acontecer. Maravilha! Nós cremos. O problema é que eles esqueceram a palavra. E geralmente quando eles iam para o rio Quebar se lamentar, Ezequiel era levantado por Deus para trazer palavras de ânimo, segundo a história. Só que você observa que Ezequiel, ele mesmo não tendo os pais por perto, ele tem princípio, ele é temente ao Senhor, e ele não se contamina.
na beira do rio Quebar, Ezequiel, ali constitui uma família. E Deus ali vai honrar Ezequiel, porque ele vai escrever um livro. O livro escatológico vai colocar seu nome no livro de Ezequiel. É um livro escatológico de difícil interpretação, mas Deus daria essa honra para Ezequiel. Ezequiel, no momento algum, se deixou levar. Em momento de aflição, de agonia, se deixou se levar. Só que agora nós temos 3, ou melhor, 4 dentro do palácio, porque no cativeiro, ou na leva do cativeiro, Ezequiel fica na beira do rio Quebar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão dentro do palácio. E ele também é colocado numa situação de prova. O banquete está formado e eles se recusam. Não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Ah, não vamos. E 10 dias depois, aquele que era responsável, chamado Eunuco, ele olha que o que Daniel propõe na questão do seu alimento e bebida mostrou para que eles ficaram mais robustos, mais bonitos. Então, através da decisão daqueles 4, os demais também passaram a fazer o que eles fizeram. O que é isso? Influenciando positivamente a outra. Aleluia! Hoje nós somos testemunho de Cristo. Hoje nós somos servos do Senhor. Hoje, quando alguém te olha, quando alguém me olha, o que eles falam, o que eles pensam? Será que no trabalho você, sendo minoria, eles conseguem te ganhar? Ou você consegue ganhar eles com a tua influência, com o teu testemunho? O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vos vejam, quer esteja ausente, ouçam acerca de vós. Observa, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai dar testemunho, não vamos se contaminar. Só que agora nós vamos observar esse moço chamado Joaquim. Olha para Ezequiel, mesmo no cativeiro, mesmo numa terra que não é chuva, não muda, não larga o foco. Daniel, os seus 3 amigos, que eles também vão receber outro nome, Daniel, Beltesazar. Os 3, que é Ananias, Misael e Azarias, vão receber o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles podem até te levar para o cativeiro. Fala para o teu irmão. Eles podem até te levar para o cativeiro. Eles podem até mudar o teu nome, fala. Mas na identidade de Aleluia! Como assim, pastor? Tu é crente aqui, tu é crente em casa, tu é crente na escola. Aleluia! Tu é crente na tua vizinhança, tu é crente no Rio, no São Paulo, aonde você estiver, tu é crente. Tu não é 007. Aleluia, já viu esses que estão lá fora, que muitas das vezes ele se comporta como camaleão. Como assim? Aleluia! Já viu crente camaleão? O camaleão. Crente camaleão é aquele que muda de cor conforme o ambiente. Ele chega no ambiente e ele olha. Aqui dá para soltar um pouquinho as asas, né? Você lembra quando o apóstolo Paulo pega Pedro? É porque o Pedrão, lembra o Pedrão? O Pedrão, quando os apóstolos, né, os homens de Deus não estavam por perto, o Pedrão gostava, adorava, aleluia, ficava no meiozinho, né? Que são gentios. Mas quando os homens de Deus estavam próximos, ele ignorava, nunca te vi, e fiquei você. Aleluia. E Paulo observou isso. Tem uns crentes aí para fora, aleluia, que ele gosta de ficar no meio, que ele gosta de ficar, aí de repente acontece, passa um carro, aí morre quem deve,
não deve. Aí alguém fala assim, minha filha não era, meu filho não era. Ele pode até, aleluia, não ser, mas estava andando perto de pessoa que não era para estar. Meu Deus! De vez em quando falou, não, sai da porta e se vai aí. Sai dessa turminha aí, uma hora para uma moto, uma hora passa um carro, e depois que escutar o barulho, já era. É verdade. Tem pessoas que não sabem andar sozinhas. Se não tiver na turminha dele, ele não vai. Escute. Ezequiel obedeceu e foi exaltado. Aleluia! Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mesmo tendo o nome trocado, foram exaltados. Joaquim, que está na mesma idade do que os demais, no mesmo lugar que os demais, aleluia, e sendo rei, aí que a cobrança era maior. Uma coroa na cabeça. A responsabilidade aumenta muito, porque, aleluia, quem muito dado é mais cobrado. Só que ele não guardou os princípios, só que ele não temeu a Deus, só que ele fez tudo que o seu pai fez, e acabou aonde? Não foi para a beira do rio, não foi levado para dentro do palácio, mas foi levado para dentro da cadeia e jogaram a chave fora. Passa 37 anos em cana, na cadeia. Aí o pai analiso, porque meu pai gostava de uma arma, gostava de uma aventura, gostava de um funk. Minha mãe não tinha mais domínio. O meu pai que me criou perdeu também o domínio. Agora só eu sou, eu posso, eu faço, eu sei. Um dia lá no areal, o amigo falou, vou subir, tomar um banho, colocar roupa. E quando for, aleluia, 7 horas nós vamos pro baile funk. Fala, Poder, faz plano, faz. Vai lá, resposta, fala. Vem dos lábios do Senhor, você pode glorificar. Aleluia! É só para dar uma olhadinha aqui que o motorista não volta. Naquele momento, quando o jovem sobe o morro para tomar um banho, colocar uma roupa, eu estou lá embaixo, estou no areal, cabelo todo nhói, né? Aquela época do creme rinse. Época de furacão 2000, a número 1 do Brasil, gostava de ouvir Cashbox, aquilo parecia que mexia lá dentro. O diabo sabe como trabalha, onde trabalha. O diabo nunca vai vir com um chifre, com um garfo, ou seja, o diabo nunca vai vir com o rosto bonito, não, aleluia. O perdão nunca vai vir com chifre, com um garfo de 3 pontas aqui e com uma cauda pontiaguda. Ele vai vir de uma forma bonita para tentar te iludir. Geralmente eu costumo dizer que o traidor é aquele que anda junto, dá perto, conhece teus passos, sabe do que você faz, sabe do que você realiza. O traidor sabe do que você pode comer. O traidor conhece praticamente toda a tua vida. Quando alguém recebe uma traição, você pode observar, existe entre traições, vários gêneros de traições. Talvez você passou por um ou mas observa, quem te traiu não foi o traído. Aleluia! Temos que confiar. Aleluia, num Deus que não falha. Aleluia! Eu posso tratar com você, mas não posso falhar.
Mas o Deus que está aqui não falha. Fala com o teu irmão, passo de passar, fala. Passo de passar, fala. Passo de passar, fala. Mas não largue Jesus. Não sai da presença. Não troque Jesus por nada e nem ninguém. Jesus, aleluia, é o Senhor de nossa vida. Adore e glorifique o nome dele. Daqui a pouco acontece uma situação e aquele jovem, né, que foi enquadrado lá no alto do morro, abarraram ele, aí levaram para o alto, aí vão pular para baixo. Um daqueles homens chegou até um dos caras e falou: teu amigo falou que estava morto. Me levou para um canto da parede, eu fiquei olhando para ele, tentando imaginar como que ele morreu, por que ele morreu. E pensando, por que ele estava aqui comigo. Estavam planejando o pai. E ele começou a detalhar como fizeram com ele, por que fizeram com ele. E ele tira da bolsa uma folha de caderno, dá na minha mão para eu ler. E para eu observar quem estava ali. Então o que morreu era o primeiro, o segundo nome era o meu. Havia uma lista para 10 pessoas morrerem dentro daquele complexo. E geralmente as mortes, dessa poção, ela vinha ao final de ano ou carnaval. São 2 épocas terríveis. Quando alguém sabe que vacilou, que até então não aconteceu nada, quando chega essa época ele fica meio escaldado, né, como diz, e ele prefere até ir para um lugar e ficar observando, em contato. E aí, como é que está aí? Está tranquilo. E aí, quando eu vi a situação, ele deu prazo até 7 horas, até meia-noite, perdão, até meia-noite vai ter que aparecer o objeto do seu livro. Senão vai morrer todo mundo. Ele me virou as costas. E eu parado, olhando para o alto onde eu morava, pensando em agora, o que fazer, para onde eu vim. Eu era a ovelha negra da família. Porque não passei a não obedecer. Os parentes dele diziam, quando morrer, nem enterrar eu vou. Quando às vezes minha mãe foi afrontada, quando estava diretamente no tráfico de droga, minha mãe ia afrontar e dizia, não, vou pegar teu filho e fazer assim, fazer assado. Só que nesta hora eu estou pensando, vou sumir, vou falar com a minha mãe, vou pegar algumas roupas e vou sair daqui. Na linguagem de hoje ela meteu o pé daqui. Só que a ordem, quando eu vi barulho por trás de mim, como se fosse muitas águas, ela sai deste lugar agora. Então quando eu vi aquela voz, eu entendi que não era e não podia ficar nem mais um segundo ali. E eu comecei a sair, subi o morro da Alvorada, atravessei para a Nova Brasília, desci lá na estrada, lá na Itaoca, peguei o ônibus, pensando agora para onde eu vou. E eu lembrei dos amigos. Aqueles amigos que diziam aí, qualquer coisa, depois você pegou para mim. Falei, já que eu tenho os amigos, qualquer coisa, quando eu cheguei lá no meio dos amigos, sabe o que eu vi? Não posso fazer nada por você. Então quando eu tinha dinheiro, eu tinha arma, produto de roubo, de assalto, olhava no pé de um amigo, que o tênis está furado, está rasgando, metia a mão no bolso, toma aí, compra lá, levava droga, aí eu era amigo. E na hora que eu mais precisei, o amigo falhou. É por isso que Jesus não falha. Aleluia! Está conosco todos os momentos da nossa vida. Você pode adorar Ele e glorificar o nome dele. Aleluia! Fiquei numa praça, geralmente aquela praça que eu fui, ficava ali alguns jovens, quando a gente se reunia para ir para o baile funk, ficava ali alguns jovens, e aqueles que estavam na lista do alemão foram para mim.
Agora, dormindo dentro do ferro velho. Agora, não tinha o que comer. Eu passei fome. Eu cheguei a comer comida do lixo para não morrer de fome. Mas aí eu entendo que outrora, quando eu chegava em casa no baile, minha mãe dizia: está com fome, meu filho? E muitas das vezes eu rejeitava aquele arroz, porque arroz do almoço eu não comia na janta. E se fizesse na janta, eu não comia no outro dia do almoço. Tinha que ser tudo pronto na hora. E aí Deus não vai deixar passar isso. Aí quando o filho ele é rebelde com o pai e com a mãe, ele está arrumando um problema seríssimo. Filho precisa obedecer pai. Por isso que você olha hoje tantos jovens morrendo cedo. A estatística mostra, quanto mais os anos se avançam, menos os jovens vivem. E naquele momento ali, para ganhar os tempos, você passa aí 3 meses sofrendo. E ali, lá no complexo do Alemão, descobriram que o jovem que mataram era inocente. E aí você pode se perguntar assim: inocente morre? O fulano tão bonzinho, mexia com ninguém. O problema é que ninguém anda. O problema é quando eles deixam se levar e vai para onde não é para ir. E aí acaba acontecendo tanto com quem está devendo e com quem não está devendo. E naquele momento, quando eu volto, o desejo era a vingança. Só que a palavra de Deus, ela diz que a vingança pertence a Deus. Quando a pessoa ela quer se vingar, ela primeiro vai premeditar o mal que ela quer executar. Se isso for a juízo, é pior, porque eles vão levar em conta que o crime que foi executado foi premeditado. Isso dá uma pena muito maior. E aí eu falei: eu preciso ter uma oportunidade. E quando eu tiver essa oportunidade, eu vou matar todo mundo. Eu vou fazer acontecer. Só que nesse momento, aleluia, eu estou em casa e eu vejo aqueles homens para lá e para cá. Aí é o momento quando sai uma notícia que o Orlando, jogador, estou dizendo o nome, porque não existe mais, não tem mais vida. Ele sai da cadeia, ele vai para o morro do Engenho da Rainha. E aí o que eu faço? Saio do Alemão, atravesso o Engenho, vou formar com ele. Já estou um tempo lá no morro do Engenho com ele. Já estou andando de fuzil, de pistola. Já estou me sentindo poderoso. Agora já tenho 4 bocas de fogo. Eu tenho uma responsabilidade. Eu estou crescendo. Eu estou ficando mais forte. As pessoas, aleluia, me respeitavam. As pessoas tinham medo. E aí quando a pessoa sabe que você é o fulano, que você tem condições, aí aqueles que se aproximam de você, eles não se aproximam de você, não é porque você é amado por ele, não, é porque eles estão interessados em alguma coisa. Tem pessoas que batem no peito e falam assim: ó, e fulano, aí ele se prevalece da amizade que ele tem. E a pessoa só cola com ele porque sabe que ele tem uma amizade com alguém importante. E sabe que uma palavra dele, aleluia, no favor daquela pessoa, vai ser liberado aquilo que é almejado. Só que o diabo é sujo. O diabo, ele adora massagear ego. O diabo adora colocar o homem lá nas alturas. E quando ele consegue colocar o homem nas alturas, o homem está totalmente
totalmente tomado pela soberba, pelo orgulho e pela altivez. A altivez é uma coisa tão terrível e tão maligna, aleluia, que o homem olha, por exemplo, olha para o varão aqui, ele olha de cima para baixo, ele acha que ele é superior, ele acha que ele é e você não é nada, só ele pode, você não pode nada. O diabo trabalha nessa área. O diabo adora massagear o ego para poder pegar a pessoa. E aí, quando chegou um determinado tempo, aleluia, Orlando, jogador, decide tomar o alemão. E eu estou ali naquele meio. Entramos. E eu estou ali naquele meio. Eu estou pulando um pouquinho, senão ele fica. E quando eu ouvo uma certa reunião, agora eu sou uma pessoa importante no congresso. O tempo passa. O tempo vai passando e eu vou crescendo. Ao ponto de um determinado dia, após uma reunião, estou descendo o beco para cair na grota, porque quando eu entro naquele beco, pega pela uma escadaria, passar no beco do sapateiro. E naquele momento que eu estou descendo no beco, para sair lá no beco, chamado beco do sapateiro, que sai lá na grota do tio Mário da Space, com os homens armados comigo, e de repente, aleluia, eu olho e vejo um homem de Deus, só que a princípio eu não me identifiquei como um homem de Deus, eu me identifiquei como uma pessoa normal, comum, e ali mirei o fuzil, apontei o fuzil, aleluia, quando eu olho, era um homem de Deus, na mão dele uma Bíblia, e ali eu pensei, ele primeiro sai o passo, né? Ou volta, entra no beco transversais, porque o bonde vai passar. No meu pensamento, o que eu estou pensando? Eu estou com uma guarnição, eu estou fortemente armado, né? Estou com os homens aí meio doido mesmo, que topam qualquer coisa, que nada, na verdade, quem estava sozinho era eu. E ele não estava sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E Deus alabaracando, memanai. Aleluia. Aleluia. Olha, meu irmão fala, se você andar na obediência, o maior está contigo. O maior está contigo. Aleluia. Com uma coletiva, com um exército, porque a Bíblia diz no Êxodo capítulo 15, versículo 3, o Senhor é varão de guerra e Jeová. Aleluia! Aleluia! Naquele momento eu pensando que ele ia parar, ele está subindo, cantando, eu sei que ele estava adorando, ele parou na minha frente. E quando ele para na minha frente, ele diz: jovem, Deus vai salvar a tua vida. Essa arma que está em tuas mãos só pode tirar a vida se Deus permitir. E eu vou dizer mais, porque eu sou profeta. O teu tempo acabou. Tu vai pregar a palavra aí mesmo. Aleluia. Olha os amigos, qual é a patrão? Como é que vai deixar o homem desse falar assim contigo? Olha para o teu irmão e diga: você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você nem anda sozinho, fala. Você nem anda sozinho. Aleluia. Senhor, ele entrega a mensagem e ele vai embora. Eu desço a grota, sento, aquilo fica martelando na mente. O tempo passa, e quando o tempo passa, aleluia, alguém falou assim comigo: ó, aquela casa lá em São Pedro está para alugar, fecha o negócio. Marcamos o dia de ir para a festa, mas a Bíblia diz, aleluia, que o homem pode fazer seus planos,
Mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Aleluia! Naquele momento, chegou o dia de executar o que foi planejado. Só que agora eu estou descendo o beco. E de repente, aleluia, usa o pé que deu também de uma rajada. Aleluia, por trás deram outra que pegou no braço, pegou no tórax. Eu girei e caí. Aleluia. Ainda consegui ouvir o barulho do tiro. Me arrastaram, me jogaram na vala. Ali eu fico à noite. O barulho do espiritual. Eu vi meu corpo no chão. E quando foi pela manhã, Deus que está aqui disse: eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia! E Deus me traz de volta. Irmãos, o complexo é muito imenso. Dá para você compreender que a pregação ela foi em determinado lugar. Quando eu tomei os tiros, já foi num outro lugar. E eles me arrastam para um determinado lugar, eles jogam ali. Pela manhã, alguém abre o portão, eu me trouxe de volta. E quando eu olho, pé descalço, numa favela, no meio de um tiroteio, ou num lugar da tenso, ninguém fica na rua andando. Nesse momento, a pessoa baixa, puxa o meu corpo na vala, e quando eu olho o meio pregador que pregou, aleluia, no meio do caminho, dizendo: maravilha! A palavra de Deus numa cadeira de rodas. Não pode ser coincidência. Jesus estava ali. Sabe o que a minha mãe conta? Ela falava hoje, minha mãe está passando pelo processo de Alzheimer, perdeu a visão. Imagina a vida de Lúcia. Meu pai foi ano passado. Mas minha mãe falava, porque foi ela que entrou, quando chegava lá no hospital pela parte da manhã, o médico leva ela para o quarto andar e falou: meu filho já era. Já estava sendo lavado ali para poder ir para o saco. Só que o mesmo homem que pregou convocou a igreja para orar. E quando a igreja começou a clamar, veio o resultado, porque a promessa de Deus teve que se cumprir. Aleluia! E quem estava ali foi o mesmo pregador que pregou a palavra de Deus para mim. Passou o processo, voltei para casa, depois de um tempo, agora acabado. E aí Deus, ele é tão especialista, ele usa o tempo para falar contigo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o pai fala, entra no ouvido, Senhor. A mãe fala, entra no ouvido, Senhor. A esposa fala, o marido fala. Um amigo fala, quando a amiga fala, o amigo fala, está com inveja, fulano. Está com ciúme, está com implicância. Não, quem está de fora geralmente vê melhor. Ouve melhor o que ouve. Porque muitas das vezes a pessoa não vai comentar alguma coisa perto da pessoa, mas comenta em outro lugar, quem conhece a pessoa vai ouvir. E naquele momento ali, souberam que eu estava vivo, tentaram me matar. Só que Deus é tão misericordioso que me guardou. E eu me lembro que em casa agora, o tempo vai passando e todo mundo foi sumindo. Sabe aquele aí, qualquer coisa, aí tamo junto, conta comigo. Aí qualquer coisa manda usar, cadê? Aí eu fui perdendo tudo. Deus foi tirando tudo. Até o dinheiro que eu recebi do tráfico, até 3 meses. Eu fiquei recebendo dinheiro com a tal da aposentadoria. Até 3 meses Deus falou que eu não queria esse negócio. Era ele que ia cuidar de mim. Aleluia! A ponto de quem levava, a vida foi ceifada.
Ali foi o sinal que Deus deu. Eu falei que não é para apanhar. E a partir daquele momento, eu tenho hoje. Nunca mais peguei nada na boca. Nunca mais aceitei nada na Aleluia. boca. Nunca mais mandei um toque lá na boca. Porque quando eu mando toque lá, porque eu preciso andar com a cabeça erguida. Eu preciso chegar na minha casa e deitar minha cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Então hoje eu falo para a glória de Deus. Aleluia. Tráfico não me sustenta, tráfico não me dá nada. E assim é porque eu não quero pegar, é porque eu disse não. Hoje eu vivo pela fé e a graça do meu Senhor. Aleluia. Derramou sobre nossas vidas. Você pode adorar o nome do nosso Deus. Glória. Aleluia. Passa o tempo, Deus envia 2 homens de Deus, uma mulher de Deus, para pregar o Evangelho. Ali eu ouço a palavra. Irmãos, minha alma não é difícil. Difícil é fazer discípulo. Porque você pregar 8 almas, 10 almas, falar quem é Jesus, amanhã que vai procurar como aquela pessoa está, ou como é que é? O discípulo, você vai trabalhando ele. O discípulo, você vai instruindo ele. É melhor você perder tempo com uma pessoa, trabalhando ela, preparando ela, tirando um momento para ir para a casa dela, ver a palavra junto, orar junto, até ela começar a caminhar com as suas próprias técnicas. Deus enviou 2 homens de Deus e uma mulher de Deus. Pregar a palavra em cima do colchão d'água, cheio de escada, cheio de ferida, magro, feio, esquelético, destruído, acabado, abandonado. E quem está naquele momento ali cuidando de mim? Quem está naquele momento ali me ajudando nas minhas necessidades? Minha mãe. Aquela que eu fiz chorar. Aquela que foi ameaçada muitas das vezes por causa de mim. Minha mãe não arredou o pé. Minha mãe sempre teve o meu lado. Minha mãe nunca me... Ao momento de ao converter, me prepararam para ser batizado. Eu acho interessante essa parte, porque minha mãe é capixaba, né? Trabalhava em negócio de café. Minha mãe sempre teve medo de rio, praia, nunca quis, sabe? Nunca chegava próximo. Se a família fosse região de praia, rio, ela nem ia. Só que agora marcaram meu batismo. Meu batismo no dia 27, aleluia, de fevereiro de 2004, de 94. Aí o filho vai ser batizado nas águas. A mãe vai. Só que seria na praia da ilha do governador. Ainda quando ainda era praia. Jesus. Minha mãe foi. Foi no ônibus. Várias pessoas para ser batizadas. Não saio daqui hoje, irmão, se eu estiver mentindo. Aí botaram aquela roupa branca em mim. Aí minha mãe lá em cima da calçada chorando. E eu olhava para ela, está chorando. Me levaram para a água. Ah, Jesus, maravilhoso, Deus glorioso. Quando o pastor, Maravilha! o apóstolo Marcos Moreira e pastor Carlos falou: te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia! Quando trouxe o Espírito Santo de Deus, tomou a minha mãe lá da calçada, ela pulou para a areia, ela veio rodando. Minha mãe era desviada desde criança. Minha mãe veio rodando, entrou dentro da água e segura. Aleluia! Deus sabe que eu estou falando a verdade. Força forte, Jesus. E para controlar o negócio do nada. Aí pronto, como é. Minha mãe, até então, quando ela estava na sua faculdade militar, ainda sempre
tem umas revelações, como diz a minha irmã, sinistra. A minha irmã, quando ela, vai não, hein? Deus mandou falar isso e isso. Como dizem aí fora, batata. Também quando falaram umas coisas, irmãos, agora convertida, né? Batizada no Espírito Santo. Minha mãe, quando alguém ia lá na minha casa, ela olhava assim, pá, fitava nos olhos. Cuidado com esse fulano aí. Podia contar. A minha irmã fala que ela está com a minha irmã, então 3 meses fica com a minha irmã. E 3 meses fica com a outra irmã. Como eu não posso cuidar fisicamente, eu ajudo de uma outra forma, financeiramente. Então elas cuidam e eu faço a minha parte também como filho. Se eu estivesse andando ou algo do tipo, eu tinha o maior prazer de ela ficar morando comigo. A minha mãe, hoje ela passa pelo processo, mas a minha mãe foi muito humilhada no passado. Então eu glorifico a Deus para na minha mãe. Eu glorifico a Deus porque a minha mãe me sustentou ali, Todo mundo pulou fora do barco. Ela não. Aí teve um dia que eu recebi um convite, deixa eu pular aqui, para pregar lá na comunidade evangélica não a Deus Maior. E quando eu cheguei naquela igreja lá, a igreja lotada. Quem já foi naquela igreja de Lopes, comunidade evangélica não a Deus Maior, lotada, aleluia. De repente, acabei de pregar a palavra, perguntei, tem alguém para Jesus? Aí vi um homem, aí na foto que eu tenho aqui, eu te mostro, eu botei a mão na cabeça dele, eu olhei por ele, ali ele aceitando a Jesus. E aí, quando acabou o culto, ele estava no lugar assim, fazendo um lanche, lá no compartilhamento da igreja. Aí ele falou assim, posso falar contigo? Eu falei, claro. Ele chegou perto, ele falou, lembra de mim? Falei, não. Não lembro? Falei, não. Então eu vou refrescar a memória. Aí ele começou a detalhar a história, a ficha caiu. Era um homem que eu tentei tirar a vida dele lá no passado do tráfico, e Deus guardou ele. E aí eu pensando, como que esse camarada sabia que ele ia vir aqui? Como que ele tá? Aí deu o som do coração. Aí ele falou assim, tá vendo aqueles jovens ali? Eles me evangelizaram. Eles disseram que você estaria aqui pregando. Então se Demétrio do complexo alemão não tem outro, só tem você. Ainda mais na cabelo de bota, não tem como não identificar. Então eu fiquei uma semana sem dormir direito, estou aqui. Só que o que você falou lá em cima é verdade, porque eu vivi a história. Aquele homem me deu um abraço, aleluia, louvado seja Deus, aceitando Cristo poderoso. E aí Provérbios 16, verso 7, sendo teu caminho agradável ao Senhor, até os teus inimigos, Deus faz com que você faz. Tenha paz com ele. Deixa eu fechar aqui. Ezequiel. Veio do que quebrar, exaltar. Daniel, os seus 3 amigos. Palácio, controlando tudo, ser exaltado. Joaquim, porque copiou tudo errado, está na cadeia. Passa 10, passa 20, passa 30, passa 35, passa 36. Quando chega a 37, a história diz que o próprio Daniel, é a história que está aqui. Segundo o historiador, você não vai falar quem está falando, não está escrito na Bíblia. Mas segundo o historiador, ele diz que Evil Merodach, ele diz, era o rei, ele já reinava há 2 anos. Lembra o texto que nós lemos? E no ano 37º, no cativeiro de Joaquim, rei de Judá, Evil Merodach, rei da Babilônia, levantou a cabeça de Joaquim. Ou seja, o crente ou uma pessoa convertida de verdade, ela não guarda rancor. Um convertido de verdade, ele tem facilidade de perdoar. Um convertido de verdade, ele tem facilidade de liberar o perdão
e de pedir perdão. E naquele momento, Daniel demonstra, segundo a história, que não tem rancor. Por quê? Vamos lá atrás, quando ele ainda era moço, quando Joaquim ainda é rei. Daniel precisou de favores. Já viu aquela pessoa quando você precisa, nunca pode, nunca dá, nunca tem, hoje não. Já viu aquelas pessoas quando você precisa, manda dizer, fala que eu não estou em casa. Quando ele pede para o rei trazer a memória que dentro do cárcere tem um preso já há 37 anos. E pela afinidade que ele tem o rei Merodach. Quando você olha, e aqui foi falado de prisão, para poder liberar uma palavra de soltura, tem que ser o juiz ou desembargador. São os únicos que podem fazer isso. Mas quando é que ele libera o alvará? Estão numa mesa. Não lembrei de fulano, só tem prejuízo. É o advogado que fica ali, ó. Excelência, meritíssimo. É ele que vai lembrar e dizer, olha, meu cliente já está há tanto tempo de reclusão. E segundo as leis tal, do artigo tal, ele tem direito a esse benefício aqui, ó. Eles vão examinar. Se bater de forma como o advogado está falando, alvará e soltura. Mas é o juiz que levanta e leva o alvará lá na cadeia? Não. É o diretor do presídio que abre a porta da prisão? Também não. É o advogado que abre? Não. Mas esse juiz que nós estamos falando, espiritualmente falando, está aqui hoje. Aleluia! Esse advogado que nós estamos falando, que é Jesus Cristo, está aqui também. Na verdade, tudo passa para chegar até na mão do carcereiro. Por que do carcereiro? Porque é ele que tem as chaves. Então ele canta a liberdade, alvará de soltura para fulano de tal. Você está vendo a serra, estica lá onde sou eu. Só que a Bíblia diz que o rei é que levanta. A Bíblia diz que é o rei que vai até o presídio. A Bíblia diz que é o rei que fala diretamente com o Aleluia! A Bíblia diz que é o rei que manda abrir a porta. A Bíblia diz que é o rei que diz e fala com ele benignamente. A Bíblia diz que o rei diz, olha, o teu trono será maior do que os outros que estão comigo aqui. A Bíblia diz que o rei dá ordem para trocar a vestimenta dele. A Bíblia diz que é o rei, aleluia, que vai dizer, olha, você a partir de hoje vai sentar na minha mesa e vai comer pão todos os dias. Aleluia! Aleluia, no original fala, aleluia, de uma pensão vitalícia. A pensão vitalícia não se perde. E essa pensão vitalícia hoje é vida eterna com Cristo. Fica de pé, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus que está presente nesta noite. Eu quero te perguntar aqui nesta noite. Existem diversas prisões. Sim ou não? Então, exemplo. Eu conheço uma pessoa. Se eu sou o pastor dessa pessoa, ou se ela está na nossa igreja, ela não dirige, ela não faz parte da igreja. É assim. Porque
colocar a placa ali de oração. Mas ela fugiu. E quando ela termina, pega o diário e fica martirando. Então já foi visto por diversas pessoas. Ah, mas foi fulano de fora que voltou. Então a própria família também fala que ela faz isso. Aí eu te pergunto uma coisa. Você sabe do erro. Muitos sabem do erro. Mas faz com que não está vendo nada. Por que não tira da mesa? Por que não bota em disciplina de você não está preparado da prova? Porque muitas das vezes, se tocar, por exemplo, o senhor sai e leva todo mundo para cima. E o seu dízimo é muito alto. Juntando com todo mundo da família, dá tanto por mês, vai ser um desfalque muito grande. Então é melhor empurrar com a barriga. Vamos morar e deixar Deus trabalhar, não. Deus não trabalha onde tem sujeira. É melhor você ir com 10% do que ir com medo no inferno. Então existem situações, porque hoje é muito de libertação. Começa comigo. Começa para mim. Hoje, pode ser que tem pessoas aqui que ainda não conseguiu abrir mão de coisas que deveria ter largado. Deus não vai destruir uma família para construir outra. Pode ter pessoas aqui hoje que está preso, está numa prisão, irmão. Vem, dá glória a Deus, dá uma oferta, mas está na prisão. Ou você não sabe, mas vai saber agora que se não se posicionar, tu vai servir a Deus então. Porque na verdade não é nem servir a Deus, é ir na igreja. Ir na igreja é uma coisa. Ser um adorador e servo convertido é outra. O convertido me fala assim: pastor, me ajuda aqui nessa área. Igreja, profissão de oração. Porque tem coisas que eu não consigo largar. Tem coisas que eu não consigo deixar. Então, nesta noite eu te pergunto: que tipo de prisão? O que está te aprisionando? O jugo que você está é igual ou desigual? Aleluia. Porque Deus não destrói uma família para construir outra. Deus não tolera o pecado e ama o pecador. É libertação para o pregador e para todos que aqui estão. Então não é para chegar aqui e falar assim: pastor, meu pecado, ou que eu estou agarrado é isso aqui, ó. É vir aqui na frente como sinal de humilhação, botar a mão no seu coração, fechar teus olhos e falar diretamente com Deus no nome de Jesus, porque hoje você tem acesso. Cadê você? Vem aqui na frente. Cadê você? Vem aqui na frente. Ah, se eu for lá na frente, vão pensar o que é de mim. O problema é assim. Então fica. Aleluia. Cadê você? Você vai falar para mim, irmão, para ninguém. Vem aqui para frente, irmão. Bota a mão no teu coração. Estou fraco, tem muito tempo que eu não li a Bíblia. Tem muito tempo que eu não li período de oração, não consigo orar. Claro que o segmento está fraco, quem está fraco eu com força. No Instagram, eu fico tantas horas, se for vier a madrugada toda, usar, mas para Deus eu não tenho esse tempo. O Jesus está voltando, irmãos. O Jesus vai levar uma noiva imaculada do céu. Quero você. Vem aqui na frente. Você que quer aceitar Jesus, aproveita a oportunidade. Ou você que quer voltar para Jesus, vem aqui. Pode ser que você não consiga nem chegar em casa. Então garanta o teu seguro de vida. Renova ele.
Se você está achando que o profeta não está sendo usado por Deus, é um particular dele. Eu não vim de tão longe para chegar aqui e ficar brincando com isso. Eu sei que tem. Deus, aleluia. Alguém fala assim, Deus não é Deus de envergonhar. Peraí. O que Jó 33, 28 fala? Deus fala uma. Deus fala tudo. Para livrar a alma do homem do caminho da perdição. Deus está falando diversas vezes. Tu não quer se posicionar, ele pode te pegar no meio do povo. Cadê você? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, vem. Vem, eu sei que tem, mas eu sei que tem, vem, eu quero orar pela tua vida. É culto de libertação. Ou você vem que dá um passeio. Aqui ninguém leva você. Se é culto de libertação, alguém vai já está cheio de gente aqui, não. Fulano tinha que estar aqui, não. Deus trouxe você, Deus trouxe Deus. Porque eu preciso, você precisa. Nós precisamos de libertação. Cadê você? Eu vou contar de 10 amor e vou orar. Depois eu vou matar o microfone. Mas não tem esse negócio de cantinho. Ah, pastor, que eu fiquei com vergonha. Vou orar por essa foto aqui. Ó, ali está a pastor. Aqui está a mesa. Tem alguém? 10. Tem alguém? 9. Se você está perfeito, escuta isso aqui. Está perfeito? Eu falo assim, glória a Deus. Você está 100%? Glória a Deus, irmão. Maravilha. Então, se você está 100%, sabe o que pode acontecer? Ele fala assim, meu filho, minha filha, prepara a mala para a viagem. Agora, como vai acontecer para acontecer a viagem, eu não sei. Tem alguém que quer oração? Tem alguém que quer oração? Tem alguém que quer oração? Tem alguém? Tem mais alguém? Oito. Tem mais alguém? Tem mais alguém? 8, 7. Tem mais alguém? 6. Tem mais alguém? 5. Irmão, isso é vergonha não, irmão. Vergonha é ficar. Aleluia! 4. Tem mais alguém? 3. 2. 1. Bota a mão no seu coração, você que vem à frente. Isso, bota a mão no seu coração. Fecha os olhos, fala com Deus aí. Pode falar com Deus. O que você tem, fala em espírito. Mas não esquece de falar no nome de Jesus. Senhor, é isso aqui, ó. Eu não consigo largar. É isso aqui também, Senhor. Isso aqui está falando na minha vida. Senhor, eu estou fazendo isso aqui. Senhor, eu não consigo parar de fazer. Então você vai falar comigo agora. No nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. A gente tem os teus filhos. Aleluia. Ajuda eles. Ajuda, Senhor, você liberto. Transforma, opera as tuas maravilhas. Manifesta o teu poder. Ó Deus, que nenhum deles venha se perder. Senhor, que nenhum venha se perder, Senhor. Abençoa, dá vitória, perdoa o pecado. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a pastora dessa igreja. Abençoa o ministério dessa igreja. O vizinho da frente, da esquerda, da direita e da retaguarda. Que essa igreja continue sendo luz para este lugar. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Toma seu assento, por favor. Toma seu assento, por favor. Quero pedir um irmão que pegou a bolsa. Irmãos, da última vez que eu vim aqui, os irmãos sabem que eu trago umas trufas, né? E essas trufas, elas ajudam o centro de recuperação. Então você pode